Hoje, como convidado do Taxel Talks, temos o Silvio Petrini. Silvio é consultor, Transfer Price, fundador da TP Digital e professor de Transfer Pricing na Live University. Silvio, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a jornada do Silvio e um pouquinho sobre também a jornada empreendedora dele na TP Digital e sobre um tema que é de muito interesse para quem é da área fiscal, que é o tema de Transfer Pricing, um tema que está em alta devido às mudanças na legislação. Então, Silvio, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pelo convite e é um prazer ter você aqui nesse episódio do Taxel Talks. Valeu, Pedro. Eu que agradeço e vamos conversar aqui, cara. Legal. Silvio, de jogador da base do Corinthians para consultor de Transfer Pricing. Me conta aí essa jornada incrível. Não, legal, Pedro. Cara, basicamente minha carreira, né? Eu comecei com o sonho de ser jogador, assim como a maior parte dos meninos do Brasil, né? Então, comecei com os meus 7 anos de idade até os meus 16 anos, joguei futebol. Joguei na base do Corinthians, joguei quando eu tinha uns 14, 15 anos lá. E eu gostava muito de jogar futebol. Tentei ser jogador, né? Então passei pelo Corinthians. Depois, eu imagino que muitos meninos passam por isso também. Você vai pulando de galho em galho ali. E aí chegou um momento em que eu decidi que eu não queria mais, né? E aí fui seguir outros caminhos, né? E aí, depois de algumas decepções, né, nessa jornada no mundo do futebol, né? Que é um percentual mínimo que chega lá. Então eu decidi fazer outras coisas e na época, uma outra história engraçada, então tentei ser jogador, não deu. E aí desde a da época da escola o pessoal falava, ah cara, pô, você fala bem e tal, por que que você não tenta ser ator, né? Você vai fazer um teatro? E eu tinha lá os meus 16, 17 anos, já fazia algumas peças na escola. Falei, já parei o futebol, vou tentar, né? Aí fiz um ano de curso de teatro e aí, cara, até gostei um pouco assim na época, mas depois que eu finalizei o curso, fiz a peça, eu falei, não é isso também. Eu tinha lá meus 17 anos. Aí eu pensei, bom, se eu não der certo também no teatro, eu vou fazer faculdade de educação física, porque eu sempre joguei futebol, não quero trabalhar em escritório, não gosto de trabalhar, não me imagino trabalhando em escritório. E aí eu fui fazer faculdade de educação física. Fui fazer faculdade de educação física, comecei lá a faculdade e tal. Aí eu descobri, fazendo a faculdade, que eu também, depois que eu comecei a trabalhar com isso, né, dar aula como professor de educação física, eu falei, também não é isso. Não gostei de dar aula, percebi que eu gostava mesmo era de treinar, gostava de esporte, mas não gostava de dar aula. Mas enfim, falei, vou terminar, né? Vou terminar. Aí o que aconteceu? No último ano da faculdade, eu estava devendo um semestre, né? Meu pai pagava, estava com dificuldade. E aí quando eu fui acertar na faculdade, então eu estava devendo um semestre. Aí quando foi março de 2009, eu fui acertar na faculdade e eles falaram, não, tudo bem, você pode acertar, renegociar, só que você só vai voltar em agosto. Aí eu falei, nossa, mas estamos em março? Não, é só agosto. Falei, essa aí foi a deixa para eu falar, vou migrar. É a hora de eu ir para administração, que era meu último plano. Falei, cara, se tudo der errado, eu vou fazer administração de empresas. Por quê, né, que eu fui fazer administração? Porque eu tenho um primo que ele é auditor fiscal da Receita e eu me espelhava nele. Falei, cara, se tudo der errado, eu vou tentar ser auditor. Olha só a mentalidade. E aí deu mesmo errado, e aí eu fui fazer administração, e aí chamei ele, falei, primo, cara, eu quero fazer o que você faz, eu quero fazer o que você faz, como eu faço, né? Aí ele falou, primo, você quer ser auditor? Quero. Tenta entrar em uma dessas 4 empresas, então, que vai te preparar muito. As Big Four, né? E foi isso que eu fiz, então entrei em administração, aí passou um ano, aí eu falei, vou prestar para uma dessas empresas, né? Uma Até não, então todas. você nem sabia o que era preço de transferência. Nem
imaginava, nunca nem tinha ouvido falar. A meta era ser auditor. Uhum. Aí passou um ano, prestei lá para KPMG, para Deloitte. Demorou 6 meses o processo, em 2010. Então eu comecei em abril, em março, e fui ser aprovado lá em agosto, setembro. Né? E aí foi a mudança da minha vida, né? A mudança completa. Aí quando eu comecei na KPMG, aí tem uma história engraçada também, né? Então eu parei a faculdade de Educação Física em 2009, e em 2010 eu já consegui entrar na KPMG. E aí quando eu entrei na KPMG, o dia do welcome, né, recepção dos trainees, foi na mesma rua da minha faculdade de Educação Física. Então eu tava lá de terno e gravata, entrando numa das maiores empresas do mundo, lembrando do ano anterior que eu tava de Vendo os seus regatinha lá. colegas lá de Tava de regata. regatinha lá, o pessoal de Educação Física passando. Eu falei, cara, eu tava aqui ano passado. E aí foi Que mudança, hein? completamente a mudança da minha vida. E aí, quando eu fiz a entrevista com o sócio, eu tinha prestado para auditoria. Uhum. Mas aí, pelo meu currículo de administração que eu estava fazendo, assim, a gente achou melhor te indicar para a área de transfer pricing. Você sabe o que é isso? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele explicou um pouquinho lá, mas eu confesso que não entendi nada. Eu falei, cara, eu só quero entrar, né? E aí depois eu vejo o que eu faço, né? Então essa foi a partir daí que começou minha jornada na KP. Legal, que mudança, né? Legal, de jogador para ator para consultor de transfer pricing. E daí você entrou na KPMG, imagino que você tenha ficado lá alguns anos, fez a sua carreira ali também, trabalhou em algumas empresas, como que foi essa jornada ali em empresa de transferência? Sim. Bom, aí entrei na KPMG, né, em 2010. Confesso que eu demorei mais ou menos um ano para entender o que era transfer pricing. Então eu sei da dificuldade que as pessoas têm. Então isso me espelhou depois, né, que a gente vai chegar lá, a fazer o que eu faço hoje. Né? Então eu comecei na área de TP, fiquei 3 anos na KPMG, 2 anos na área de transfer pricing e 1 ano na área de M&A. Né? Então eu fiquei só 2 anos na área de TP, depois eu fui para M&A. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir para a indústria. Então eu fui trabalhar na CSN depois, na área de planejamento tributário, né, de tax planning. Fiquei 1 ano na CSN, mas logo quando eu entrei na CSN, uma empresa gigante também, enfim, ótima, uma baita estrutura para aprendizado, para tudo. Mas quando eu entrei eu já vi que eu gostava de ser consultor. Então eu não me adaptei ao trabalho como Dia a dia ali no dia a dia da empresa, assim, eu entendi. me via mais como consultor. Fiquei 1 ano na CSN, aí surgiu a oportunidade de eu ir para a BDO, na área de transfer pricing. Porque a área estava começando e tal, a gente só tinha uma pessoa lá. E aí eu aceitei esse desafio, voltando para minha área de origem, que era o transfer pricing, que eu gostava, né? Eu só tinha saído por alguns problemas, né? Voltei para a BDO, na área de TP, e aí falei, vou me especializar nisso. E aí por que pensei isso também? Eu falei, cara, quando eu via o valor que as pessoas davam para o transfer pricing, e quando eu comparava com o valor que eu tinha quando eu trabalhava com M&A ou com planejamento tributário, que era, por exemplo, ICMS, PIS/COFINS, eu via que muita gente manjava do negócio. E eu tava aprendendo. Eu falei, cara, eu vou demorar muito para aprender isso aqui. E eu vou ser, assim, o mercado vai ser muito concorrido, né? E o transfer pricing não. Eu via que era um nicho que as pessoas não sabiam. Você discutia com o CEO, com o CFO e o cara não entendia nada. Então eu me senti mais valorizado na área de TP. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí na BDO, a gente construiu a área de preço de transferência lá. Não tinha metodologia, não tinha papel de trabalho, não tinha nada. Então a gente construiu a área de transfer pricing na BDO e aí a partir dali que eu me especializei efetivamente em fazer os cálculos, em me afundar exatamente no negócio, entendeu? Legal, e a área de transfer pricing é importantíssima, né? Você tem hoje empresas que, dependendo do valor do ajuste ali de TP, né, pode ter que desembolsar valores enormes ali, né? Então é uma área que foi, né,
você pegou bem essa evolução da própria área de transfer pricing, seja em Big Four, seja nas empresas, né? Cada vez se posicionando de uma forma mais estratégica e importante para o planejamento das próprias companhias. E, cara, você teve essa jornada de sucesso, né, como consultor, passando por auditorias renomadas, por empresas de grande porte, e você decidiu ir para uma jornada empreendedora também. Me fala um pouco de onde surgiu essa vontade de você empreender e como foi essa jornada, essa transição. Até porque imagino que muita gente tem essa vontade, às vezes não tem muita coragem de fazer isso. E queria ouvir um pouquinho a sua história, até porque nessa área de fiscal, de tax, a gente não tem tantas histórias assim. E fala um pouquinho da sua jornada empreendedora, um pouco o que é a TP Digital, o que ela faz. Fala um pouquinho aí pra gente. Beleza, Pedro. Então, quando eu estava na BDO, que a gente estava atendendo muitos clientes, eu já estava com mais ou menos uns 4 anos lá, eu senti uma necessidade de... Eu já vinha, né, acompanhando, enfim, eu sempre fui meio inquieto, né, meio curioso. Né? Então, eu senti a necessidade de me aprofundar, de aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e tal. Eu via que na parte operacional, por conta da gente ter uma equipe muito enxuta, acabava que sobrava muito trabalho para mim. Então, por exemplo, no janeiro em que eu tive que entregar 60 projetos, só eu e um trainee, 60 projetos. 60 projetos, 60 clientes em um mês. Eu tendo que fazer toda a parte operacional junto com o meu trainee, falei, cara, eu acho que tecnicamente eu tô preparado, assim, né? Lógico que a gente não sabe tudo, mas eu tô preparado. Então foi uma escola muito boa a BDO pra mim, porque eu aprendi muito, né? Então, ao mesmo tempo que você pensa, caramba, eu tô fazendo... Se você olhar pelo outro lado, você fala, pô, você tá aprendendo muito, cara, você tá otimizando muito seu tempo. Uhum. E aí, por algumas questões políticas que todo mundo passa, né, nas empresas, eu cansei, né? Então, eu já estava com essa inquietação, já sabia a questão operacional, aí a gente sabia que o próximo nível era a parte comercial já, mas eu senti a necessidade de sair, por quê? Além de algumas dificuldades políticas internas ali, eu via que eu tinha a possibilidade de dar um atendimento mais personalizado para um cliente. Não conseguiria fazer isso numa empresa de consultoria, porque a gente tem muitos clientes, enfim, não dava. Autonomia, eu não tinha autonomia, né? Então eu queria fazer algumas coisas, queria trazer algumas tecnologias, aplicar alguns conceitos diferenciados de desenvolvimento pessoal para a equipe, para o time, e isso não era permitido por conta das políticas da empresa, né? E então eu já estava inquieto, aí surgiu uma oportunidade de uma pessoa que trabalhou comigo na KPMG. Ele tem uma empresa de contabilidade e consultoria focada em empresa chinesa, e ele tinha cliente de TP, e ele falou, Silvio, você não quer vir trabalhar comigo? E aí você pensa, esse é o divisor de águas na carreira. Você está numa empresa multinacional, com todos os benefícios, com tudo. Você topa vir para uma empresa pequena, sem benefício, mas que você vai poder ter autonomia e vai poder desenvolver o negócio? Aí me balançou isso. Aí chegou no momento em que eu falei, cara, eu vou, porque é o risco que a gente tem que correr, né? E para as pessoas que têm esse desejo, né, têm essa vontade, né, assim como você também teve, Pedro, a gente sabe que o risco é muito alto e é o que mais as pessoas têm medo, né, da estabilidade. Só que estabilidade você acha que você tem numa empresa, mas você não tem. Você nunca tem estabilidade. Estabilidade não existe. Exatamente. Seja numa empresa como funcionário, seja como empreendedor. Pode parecer que para o empreendedor é mais instável, mas não é. Na empresa é também. Então, eu resolvi aceitar esse risco, fui para uma empresa pequena, que eu falei, agora só vai depender de mim. Então, aí a partir do momento que eu saí e tive essa autonomia, eu falei, agora só depende de mim. Então, eu tenho que mostrar o meu valor,
mostrar do que eu sou capaz, que isso vai acontecer naturalmente, né? E para um nicho que é super específico, né? As pessoas falam, cara, você é louco? Você vai transfer pricing? As pessoas não vão comprar, né? E eu falava, vão, porque as pessoas me conhecem, enfim, e eu vou fazer isso acontecer. E aí, fui para essa empresa de consultoria, contabilidade, né? Fui como sócio e comecei a atender alguns clientes. E aí fui procurar ferramentas, né? Eu preciso de software, né? Preciso de um software de TP para poder fazer. Não encontrei, né? Não encontrei. O que eu encontrei, na verdade, não era possível licenciar para mim. Vi algumas ferramentas, achei muito complexa as ferramentas, muito complexas de mexer. Parecia que criava mais complexidade do que ajudava, né? Sim. Parecia que você estava entrando em 1998, né? Naquele sistema, Uhum. né? E até hoje, né? Você sabe bem, né? Os sistemas fiscais parece coisa do passado, né? E não precisa ser assim. A gente está em 2023 e continua as ferramentas. Por quê? Só porque é fiscal precisa ser ruim, precisa ser feio, precisa ser chato de mexer. Por que não pode ser feito para o usuário, né? E aí comecei a procurar, não encontrei. E aí eu falei, quer saber? Sempre acompanhei muito o mercado de tecnologia, enfim, os mundos das startups e tal. Eu falei, eu vou fazer a minha própria plataforma. Só que completamente diferente, né? Então, focando na experiência do usuário, focando em integrações, né? Em otimizar o tempo do cliente, não simplesmente fazer uma calculadora. Sim. Né? E aí, a gente começou esse processo de desenvolvimento, você sabe também que é difícil, né? É difícil encontrar desenvolvedores, é difícil você projetar. E aí a gente começou a projetar, e aí nesse meio tempo eu comecei a produzir conteúdo de preço de transferência, porque também é uma dor que eu falei lá no início. Eu sofria lá atrás, e todas as pessoas nesse mercado sofrem a falta de informação. Né? Então você quer procurar, você não acha. Você só acha artigo jurídico complexo que você não entende nada. Então eu resolvi criar o blog de preço de transferência, né? O único blog do país que fala sobre isso. Sou o único louco que fala sobre isso. De forma descomplicada. Esse é o objetivo. Falar de forma descomplicada. Porque, novamente, eu acho que o conceito de criar complexidade para vender facilidade não funciona para mim. Eu tenho que trazer a realidade. Eu tenho que simplificar ao máximo. Né? E eu acho que essa mudança de mentalidade que essa geração, essa nova geração que a gente traz, né, tem que ser assim. Não posso ficar só querendo vender complexidade para assustar o cliente, para vender a facilidade. Não, eu falo a verdade, cara. Ó, isso é complexo, você sabe, e eu estou aqui para simplificar isso. Né? Então, falando um pouco de TP digital, foi aí que surgiu a ideia, né, de criar uma plataforma, tá? Então a gente precisa trazer uma identidade visual, precisa trazer uma linguagem mais leve, uma linguagem mais fácil, já que é uma ferramenta intuitiva, é fácil de mexer, eu preciso trazer essa linguagem. E é isso. E aí hoje a gente tem a plataforma, né, de transfer price, a gente tem um módulo, e é legal eu sempre trazer isso, que a gente não é uma calculadora, a gente é uma plataforma. Então eu tenho o módulo TP Brasil, e quando a gente começou a construir a plataforma, eu já sabia que essa mudança ia acontecer. Então eu falei, eu não posso criar algo que vai morrer. Então a gente já tem um módulo de TP-OCDE desenvolvido, né, que está sendo desenvolvido, porque ele não é só um módulo OCDE. Dentro desse módulo a gente tem vários produtos. Então eu tenho o módulo de benchmark, né, que já está para sair do forno agora. Eu tenho o módulo de documentação, que é o Master File, Local File e CBCR, que é uma dor gigante que está chegando aí, que as empresas estão super assustadas. Se você for ver, a multa que está na legislação é de até 5 milhões pela não entrega do Master File, da documentação, né, Master File, Local File. E aí tem até algumas entidades criticando, porque o volume de informações é muito maior do que é exigido lá fora. Então a gente vai trazer esse módulo também. Então a gente está pegando essa onda aí, né, essa oportunidade, que é uma mudança completa
da legislação não é uma alteração de artigo, não. Sim. Cara, a legislação antiga, como você conhece, Acabou. joga fora, né? E aí a gente tem a nova legislação de preço de transferência, então a gente está nesse objetivo de conscientizar as pessoas sobre a nova regra, sobre o impacto que ela vai trazer, possibilitar o uso de tecnologia para ajudar as empresas, mas não só tecnologia, né? Trazer essa conscientização, trazer um melhor atendimento, que é uma coisa que eu ia falar também, que o nosso maior diferencial, a gente fala, é tecnologia? Não, é o atendimento. Uhum. Porque desde o começo, quando eu abri a empresa, que o meu objetivo era esse, melhorar o atendimento ao cliente, é porque a gente sabe que tem um gap aí, né? As empresas elas não estão tão satisfeitas com o atendimento que é proporcionado hoje, né? Então a gente traz essa customização, vamos dizer assim, a gente traz essa linguagem, esse atendimento mais próximo, porque no final do dia é pessoa para pessoa, não é Sim. empresa para empresa, Uhum. né? Então é isso, acho que isso tudo foi que me motivou a criar a TP Digital e trazer toda essa tecnologia embarcada aí, seguindo o que tem de mais moderno e não simplesmente toma essa solução que resolve. Não, a gente vai construir com o que tem de mais moderno, né? Então, essa é toda a minha jornada aí de carreira, vamos dizer assim. Legal. Então, hoje a TP Digital é uma plataforma que pode ser licenciada por qualquer empresa que tenha essa demanda, certo? Né? E vocês também vão dar um suporte, né? Um customer success ali em cima daquele cliente para ajudá-lo a monitorar. Então, a pessoa que faz aqueles cálculos lá no Excel, que sofre, às vezes está usando um sistema muito antigo, que não é amigável, né? Essa pessoa, ela está pronta para conhecer a TP Digital e facilitar o trabalho dela. Exatamente isso, Pedro. E aí eu acho legal até você puxar esse ponto, porque a plataforma ela foi construída destinada tanto para a empresa multinacional que quer internalizar, como para o consultor, Para o consultor também. para o Legal. auditor, para o contador. Então, o consultor ele pode ir lá na TP Digital, licenciar e usar a sua plataforma para prestar o serviço também de consultoria de transfer price. Isso qualquer consultor, desde as consultorias maiores até o consultor menor, pode usar e ter um braço de tecnologia. Né? Exato, porque assim, a ideia era justamente democratizar Uhum, o acesso ao transfer pricing. uhum, Então, esse acesso que está limitado, né, às grandes consultorias, a gente consegue otimizar, né, dar oportunidade para o menor, para o contador, para o consultor, ou para o auditor, para o advogado, entrar na plataforma e ele tem um cliente lá, ele tem vários clientes, mas um precisa de TP e ele não quer perder isso, porque às vezes o fator do transfer price ele faz o cliente ir para outro prestador de serviço, entendi. né? Então a gente dá esse suporte, além da ferramenta, a gente também dá o suporte para o parceiro. Então, por exemplo, eventualmente um parceiro, uma empresa de contabilidade, consultoria, ela não quer perder o cliente, só que ele também não tem know-how para usar a fazer. ferramenta também. Uhum, Então aí a gente dá esse suporte como parceiro para ajudar esse parceiro a entregar a solução para o cliente, né? Então a gente consegue atender e de forma independente, né? Eu não vou acessar o cliente do cara direto, eu vou atender o meu parceiro. Então a gente tem muita parceria e quando eu comecei a empresa, um dos meus objetivos era esse. Não precisa ficar limitado. Eu não preciso querer todos os clientes do mundo. Não, eu posso ajudar as empresas que já têm uhum, os clientes. sim. Então, o acesso e isso vai continuar para a plataforma OCDE. Tá? Então, a gente vai também disponibilizar a plataforma, vai licenciar a plataforma para consultores, auditores ou para a empresa que quiser operar diretamente e tiver o conhecimento para isso, Uhum. né? Então a gente oferece a solução completa. Você é cliente final? A gente atende. Você é um parceiro? A gente atende também. Show, show. Cara, parabéns aí pela jornada. Parabéns também pela plataforma. Eu já tive a oportunidade de acessar, já vi uma demonstração sua.
plataforma é excelente. E do ponto de vista até visual, né, como você comentou, né, muitas vezes a área fiscal você tem aquele software lá de Windows 98, né, aquela cara de Windows 98 e pô, sua plataforma é super user-friendly, é muito fácil de navegar e, cara, parabéns. Agora, mudando um pouco, né, falando um pouco sobre essa nova legislação de preço de transferência, esse novo panorama que a gente tem no Brasil hoje. O Brasil, ele, desde janeiro, né, está aplicando uma nova metodologia que é alinhada às regras do OCDE, né? O Brasil estava um pouco distante, né, desse mundo OCDE relacionado a regras de preço de transferência e houve um alinhamento, só que é algo muito novo, né? Imagino que você esteja como professor, consultor também, ajudando muita gente a entender esses caminhos, mas é algo também que ainda, que a gente estava conversando, falta uma regulamentação clara da legislação, há apenas uma minuta de instrução normativa da Receita Federal e a lei já está em vigor. Então, imagino que muita gente está com dúvidas. Eu queria que você pudesse dar um panorama geral do que era antes, como é hoje, quais os principais desafios que as empresas ou consultores estão enfrentando, ou vão enfrentar, né, nesse processo. No futuro, a gente sabe que o Brasil é o país do contencioso tributário. O que você enxerga também de perigos, de problemas futuros que essa nova regra pode ocasionar? Sim, Pedro, o que acontece, né? A gente tem um processo que estava ocorrendo desde 2017, se não me engano, 2017 ou 2018, eu acompanhei esse processo desde o início, inclusive com algumas viagens a Brasília, né? De discussão, de alinhamento de regra e tal. Isso efetivamente aconteceu, foi divulgado no ano passado, né? Dia 12 de abril, um novo sistema de preço de transferência. E aí, durante todo esse período, a gente ficou aguardando, enfim, tiveram várias discussões com a Receita Federal. Ela abriu para discussão, é uma discussão muito, muito produtiva, né? Foi uma mudança até de paradigma, muitos falam aí, uma comunicação bem próxima com os contribuintes. E aí, no final do ano passado, teve a MP 1152, trazendo a nova regra de preço de transferência, e agora em julho foi convertida em lei, para a Lei 14596. E logo em seguida já veio a minuta da instrução normativa, que a Receita Federal abriu para consulta pública, né? Enfim, comentários e sugestões foram enviados até comecinho de agosto, e agora a gente está aguardando a versão final da instrução normativa, que não virá completa, porque na própria minuta... Quer dizer, a gente acredita que não virá completa, porque na própria minuta, algumas transações específicas já estava mencionado que seria regulado posteriormente, né? Então, a gente vai ter tecnicamente, vai ter uma instrução normativa aí no final de setembro, no começo de outubro, mas ela tecnicamente ainda não vai estar completa, tá? Então, em termos de legislação, é isso. A gente está num período aí num limbo, né? Estamos aguardando. E enquanto isso a gente vai se preparando, né? E aí, basicamente, é uma mudança enorme, completa, não é simplesmente uma mudança de alguns artigos, não. A estrutura ela muda completamente. Então a gente sai de uma análise que era simples, prática e injusta, porque ela estabelecia margens fixas. Então, independente do que acontecesse com o mundo, você tinha que ter lá a sua margem de 15, 20, 30, 40%. Mas, de outro lado, era fácil de apurar, mais objetiva, não gerava tanta discussão. Porque você já tinha as margens. Apesar de ter discussão sobre o cálculo, não era tão subjetivo. Isso, porque, na verdade, a injustiça, na verdade, trazia praticabilidade. Por quê? É injusto, é 20%. Eu não tenho 20%. Tá, mas eu sei que eu tenho que ter 20%. Então, se eu não tiver, eu também sei o impacto que vai ser de eu não ter isso. Então, eu já consigo calcular, né? Mas era injusto. E a nova regra, ela é complexa, subjetiva, mas ela é mais justa. Por quê? Porque a gente faz um benchmark de mercado. Então, são margens de mercado. Né? Só que
hoje a gente tem um cálculo matemático. Nova regra é um estudo de preço de transferência. Então não é simplesmente calcular ali os produtos, acabou, já era. Não vai ser mais assim, né? Então a gente tem que fazer análise, a identificação das transações. Primeiro que a gente tem que seguir o princípio arm's length, né? Que acho que é legal para todo mundo ouvir. O que é o princípio arm's length? Que é o cerne das regras de preço de transferência, né? Basicamente, a sua operação ela tem que estar à distância de um braço, de forma literal. O que é isso? Terceiros estariam dispostos a praticar, enfim, a ter esses contratos, efetuar esses contratos, essas transações da mesma forma que você está transacionando? Esses terceiros estariam dispostos a transacionar dessa forma, a cobrar uma margem que você está cobrando, ou a não cobrar algum serviço, né? Então, a definição legal dele é a seguinte: os termos e condições de uma transação controlada deverão ser estabelecidos de acordo com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Ou seja, se esses termos e condições, né, seriam aplicados se terceiros estivessem transacionando. Então esse é o cerne principal. E aí a gente tem que analisar todas as transações controladas que a empresa teve com parte relacionada. E aí que existe uma nova definição. Por quê? Na regra anterior, a gente tinha lá importação, exportação, contrato de empréstimo. Beleza. Nova regra, ela amplia muito isso. Qualquer relação comercial ou financeira que você tenha com uma parte relacionada vai estar sujeita às regras, tá? E o que qualquer relação? Tudo. A gente está falando de transações de bens tangíveis, intangíveis, que não estava na regra. A gente está falando de reestruturação de negócios, de serviços, né? Serviço estava na regra, mas não era muito bem posto. Contrato de compartilhamento de custos, operações financeiras, não só limitadas a contrato de empréstimo. Então a gente tem contratos de garantia, contratos de seguro, empréstimos, operações de dívida cash pooling, que é o acordo de gestão centralizada de tesouraria. Então, a gente tem que entender que agora qualquer operação vai estar sujeita às regras de TP com a nova legislação. Tá? E aí, identificou essas transações, você vai ter que mapear todas as transações, vai ter que fazer um delineamento da transação controlada, de cada transação controlada. Então, para cada transação controlada, você vai ter que identificar os termos contratuais, você vai ter que fazer uma análise funcional, identificando os ativos, riscos e funções. Você vai ter que analisar as características dos bens, as circunstâncias econômicas daquela transação, as estratégias de negócios. Definiu tudo isso, você vê que é uma coisa muito subjetiva, né? Estratégia de negócio, circunstâncias econômicas, né? Coisa que a gente não está acostumado. E é algo que é dinâmico, né? Porque você faz um estudo hoje, daqui 6 meses, 1 ano, às vezes... Pode mudar. Pode mudar, né? Você vai ter que sempre estar revendo, né, esse estudo. Exato. Então, depois de você fazer esse delineamento, você tem que fazer a análise de comparabilidade, que é outra coisa que não existia, né, para depois você selecionar um método mais apropriado, para depois você definir se aquela margem que foi definida de acordo com o benchmark que você fez está dentro do intervalo de comparáveis, que é um range, ou seja, se você estiver dentro desse range, você está livre, se não, você vai ter um ajuste, né? Então, e tudo isso finaliza na documentação, né? Que é muito robusta, que é o Master File, Local File, CBCR. Se hoje a gente está acostumado a entregar um bloquinho da SCF, não vai ser mais assim, né? Então, o que as empresas têm como desafio é justamente se conscientizar da mudança, saber que não é mais um simples cálculozinho ali que você vai entregar e morreu. Saber que esse estudo tem que ser integrado ao grupo multinacional, né? Então, uma outra coisa importante falar, algumas transações
que hoje a gente considera transações contabilizadas para efeito do TP. Na nova regra, não necessariamente. Então, por exemplo, você está utilizando um intangível e você não está remunerando a sua vinculada ou ao contrário, você tem que estar atento, porque você deveria estar remunerando. Sim. Terceiros estariam dispostos a não remunerar, Sim, a não entendi. cobrar? Não. Então você deveria também estar pagando ou cobrando. Poxa, é muito mais amplo, né, do que a Muito regra mais amplo. anterior. Muito mais amplo, muito mais subjetivo. O que você acha no futuro? Você acha que isso vai dar muito contencioso? Com certeza, se não houver um trabalho em conjunto, e é o que, enfim, o que o mercado vem falando, entre o contribuinte e a Receita Federal, se essa comunicação não for próxima, né, a gente tem a questão dos APAs também, que são acordos de precificação antecipados. Se não for feito isso, se isso efetivamente não acontecer, essa comunicação mais próxima, o contencioso, enfim, os especialistas, os advogados dizem que vai explodir, né? Então é importante a gente ter a consciência de que é um tema muito complexo, ele não é, acabou o preço de transferência como era. No exterior existem, as empresas têm heads de transfer pricing. Uhum. Por quê? Porque tem que ser feito um estudo do grupo. Então, para você definir a alocação de lucro por país, né? Uhum. Quanto que vai ficar naquele país? E aí a regra de TP visa justamente que essa alocação seja justa, de acordo com a contribuição que cada parte deu Uhum. dentro do projeto, dentro da transação. Então a regra visa evitar que tenha uma distribuição, uma alocação injusta, né? Que você deixe de tributar no seu país para mandar dinheiro para fora. Uhum. Né? Então a regra ela é sobre isso. Então o maior desafio hoje das empresas é justamente a empresa se conscientizar, a empresa fazer o estudo, fazer uma política de preço de transferência, para ela estar muito bem embasada, para caso aconteça uma fiscalização, enfim, ela ter todo essa documentação, né? E uma coisa que é muito importante também, que pouquíssimas pessoas estão falando, uma vez que você tem a política definida, o estudo está pronto, você precisa monitorar isso, né? Você precisa monitorar suas transações, suas operações, para verificar se efetivamente o que está na política, o que está no estudo, está sendo aplicado diariamente ali com o No dia a pessoal. dia do No dia a dia. comercial, O né? pessoal do comercial está vendendo um produto, foi definido a margem de 10%. Mas, por conta de um processo comercial lá, de uma negociação, o cara Sim. diminuiu para 5% a margem Uhum. de algum produto. Então, esse monitoramento ele tem que ser feito, não é só o estudo. O estudo é importante, é obrigatório, mas não é só isso. No dia a dia, você tem que controlar. E fazendo um gancho aqui, a nossa ferramenta vai proporcionalizar isso. Que a empresa consiga monitorar esses preços, esses produtos e verificar se algum está desgarrando, por exemplo. Sim. Se tem algum que está dando uma margem menor do que deveria. Tá dando um ajuste muito Tá dando grande. ajuste. Aí você consegue monitorar isso e durante o ano você consegue ir controlando isso. Então, em muito desafio, tem muita gente preocupada, com razão, né? E a nossa função é justamente trazer o conhecimento, conscientizar as pessoas e saber que a gente está aqui para ajudar, tanto em conhecimento como em tecnologia, né? Porque o desafio vai ser imenso. Sim, sim. Cara, esse tema a gente poderia ficar aqui falando horas, né? É um tema que está super em alta, todo mundo está tendo que rever, né? Os seus processos internos, né? Reaprender, basicamente, né? Preço de transferência, o que foi preço de transferência até um ano atrás já não existe. E com certeza uma plataforma como a sua, como a TP Digital, hoje é essencial para qualquer um que vá trabalhar com preço de transferência, até porque é muito mais complexo hoje do que era antes. Se antes já era difícil de você controlar, hoje vai ser muito mais, né? Cara, eu agradeço muito, acho que um papo muito legal. Acho que
o tema preço transferência, você hoje é referência, então com certeza lá nas suas redes sociais tem muito material legal para quem quiser também entender mais sobre as mudanças, né? No seu LinkedIn, não sei se você tem Instagram também. Sim, sim. Enfim, hoje o Silvio tem sido uma referência no tema. Então quem quiser saber mais sobre preço de transferência, pode buscar o Silvio lá no LinkedIn. Silvio, obrigado mais uma vez. Papo muito gostoso, muito legal. Sucesso na TP Digital. Vamos continuar aí essa parceria. Não, obrigado, Pedro. Eu agradeço o convite. Eu parabenizo você também pela empresa, pela Techsel, porque a gente não falou, mas eu vi como uma inspiração também a Techsel, porque a gente vê as empresas de fiscal, né? Enfim, é difícil, né, de trazer tecnologia, trazer alguma coisa inovadora, né? Uhum. Então, normalmente, não desmerecendo, né, mas normalmente é um ERP, né, mas alguma solução complementar fiscal é difícil, né? Sim, sim. Então, eu vi em vocês e falei, cara, Techsel muito legal, cara, vamos me inspirar neles. E, Poxa, legal. então, foi inspirador a gente criar, né? Vi que o seu negócio deu certo, então por que o meu não daria também, né? No meu nicho específico. Né? Uhum. Então, parabenizo você, também teve a coragem, né, de empreender. E é isso, eu agradeço, cara, tenho certeza que, que a gente vai conseguir trazer mais tecnologia, mais inovação para a Sim, é um nossa... mercado muito sedento, né, de tecnologia, E carente. carente, né, de tecnologias novas, né, às vezes está um pouco atrasado em relação ao que tem de novidade Uhum. no mundo da tecnologia. Então, espero que, né, outras pessoas também possam se inspirar e trazer facilidades, né, simplificar a vida do profissional da área fiscal, que não é fácil, né, trabalhar na área fiscal no Brasil. Cara, mas muito obrigado mais uma vez, sucesso, obrigado aí pela parceria de sempre com a gente. Valeu, Pedro. Valeu, Obrigado. obrigado.